Você sabia que os 10 mandamentos de Moisés foram as novas leis ditadas por Deus para novos tempos e que anteriormente a estes já existiam os mandamentos de Deus? Como você encara os mandamentos? Seriam eles apenas regras criadas para controlar um povo descontrolado que vivia para fazer aquilo que bem entendessem? Foram os mandamentos regras criadas por Deus ou transcritas por homens que viram a necessidade de colocar ordem na desordem? Sejam muito bem-vindos ao canal As Escrituras Não Reveladas. E aqui nós revelamos os mistérios ocultos na Bíblia que foram ocultados para conduzir a humanidade para um caminho mais linear de comportamento. No vídeo de hoje vamos comentar sobre os 7 mandamentos de Noé, que são ensinamentos revelados após o dilúvio, transmitidos a Noé para guiar a humanidade sobrevivente. Estes mandamentos, que são considerados princípios fundamentais para a convivência entre os homens, podem parecer simples, mas, ao refletirmos sobre suas implicações, uma sensação de urgência e apreensão começa a surgir. Prepare-se para encarar o que realmente está em jogo. Mas antes de iniciar o vídeo, peço que deixe seu like e comente de que cidade você me assiste. Eu gostaria muito de saber. A proibição de comer carne com sangue. Um princípio de respeito à vida. Dentre os 7 mandamentos de Noé, a proibição de consumir carne com sangue destaca-se como um princípio fundamental, não apenas em um contexto religioso, mas também em um aspecto ético e moral que transcende gerações. Conforme registrado em Gênesis 9:4, carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Essa lei revela uma profunda conexão entre o sangue e a vida, um conceito essencial que se faz necessário para além das Escrituras. O sangue, na tradição bíblica, é o elemento que carrega a essência da vida, sendo sagrado e reservado exclusivamente para Deus. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Dessa forma, a ingestão de sangue não é apenas um ato físico, mas uma violação de um princípio espiritual, um desrespeito à santidade da vida dada pelo Criador. Atualmente, essa proibição pode ser compreendida em um contexto mais amplo, reforçando a importância de preservar e respeitar a vida em todas as suas formas. Em um mundo onde o consumo irresponsável de recursos naturais e a exploração desenfreada dos animais geram impactos ambientais devastadores, essa antiga lei de Noé ressoa como um lembrete de que a vida, seja humana ou animal, não deve ser tratada com descaso ou crueldade. Além disso, a ciência moderna confirma que o consumo de sangue pode representar riscos à saúde, expondo o ser humano a diversas doenças e contaminantes. O que foi estabelecido como um mandamento há milênios carrega consigo não apenas um peso espiritual, mas também uma sabedoria prática que reforça a necessidade de moderação, respeito e discernimento na forma como lidamos com o alimento e com a vida ao nosso redor. Em um tempo de tantas crises morais e ambientais, o mandamento de não consumir carne com sangue nos convida a refletir sobre o respeito à sacralidade da vida, a responsabilidade no uso dos recursos naturais e a conexão entre a lei divina e a ética cotidiana. Vou comentar uma particularidade com vocês. Eu não como carne, sou vegetariano. E você? O que pensa sobre isso? Escreva aqui nos comentários que eu gostaria de saber. A proibição de cometer assassinato, o valor sagrado da vida. Dentre os 7 mandamentos de Noé, a proibição de cometer assassinato é uma das mais fundamentais, pois reafirma o caráter sagrado da vida humana, estabelecendo um princípio moral universal. Em Gênesis 9:6, Deus declara: quem derramar o sangue do homem,
Pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Essa passagem enfatiza que a vida não é apenas um direito humano, mas um reflexo da própria essência divina. Na atualidade, esse mandamento se torna ainda mais relevante diante da crescente banalização da violência. Conflitos armados, homicídios, atentados e até crimes motivados por ódio ou ideologias mostram como a humanidade tem se distanciado desse princípio essencial. O desprezo pela vida humana se reflete em estatísticas alarmantes, e a indiferença diante dessas tragédias revela um endurecimento moral que compromete o futuro da sociedade. Como ensina Provérbios 6, 16 a 17, Deus abomina mãos que derramam sangue inocente, mas também rejeita aqueles que, por meio de suas ações ou omissões, contribuem para a degradação do próximo. A proibição de roubar justiça, integridade e o direito à propriedade. A proibição do roubo é um dos 7 mandamentos de Noé, estabelecendo um princípio universal de justiça e respeito à propriedade. Roubar não se limita apenas à subtração de bens materiais. É um ato que fere a dignidade do próximo, quebrando a confiança essencial para uma sociedade equilibrada. Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, Deus ordena: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Essa passagem ressalta que a honestidade é um pilar inegociável na convivência humana. A Bíblia ensina que a justiça deve ser a base das relações humanas. Em Provérbios capítulo 11, versículo 1, lemos: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso nos lembra que o roubo, em qualquer forma, é uma afronta aos princípios divinos de equidade e honestidade. No mundo atual, onde a ganância muitas vezes se sobrepõe à ética, esse mandamento de Noé surge como um chamado urgente para restaurarmos a integridade e a justiça. O respeito ao que pertence ao outro não é apenas uma questão de lei, mas um fundamento moral que sustenta sociedades prósperas e harmoniosas. Afinal, um mundo onde ninguém precisa temer pelo que é seu é um mundo mais justo para todos. A proibição do adultério, o valor da fidelidade e da aliança sagrada. O adultério não é apenas uma traição conjugal, é uma violação profunda de um compromisso sagrado, comprometendo a base da família e da sociedade. Nos 7 mandamentos de Noé, a proibição do adultério surge como um pilar essencial para a preservação da moralidade, da confiança e da harmonia entre os seres humanos. Na Bíblia, o adultério é constantemente associado à infidelidade espiritual e ao rompimento da aliança estabelecida entre Deus e seu povo. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, está escrito: o que adultera com uma mulher é falho de entendimento, destrói a sua alma quem tal faz. Atualmente, onde relações efêmeras e a banalização da fidelidade são cada vez mais comuns, esse mandamento continua sendo de extrema relevância. Redes sociais, aplicativos de relacionamento e a cultura da instantaneidade tornaram o adultério mais acessível e até mesmo incentivado, enfraquecendo o valor da lealdade. Contudo, o impacto da traição segue o mesmo: corações partidos, lares desfeitos e um ciclo de dor que pode atravessar gerações. Manter a fidelidade no casamento é mais do que cumprir uma obrigação. É preservar a dignidade, a confiança e a base da sociedade. O respeito ao cônjuge reflete o respeito à própria vida e ao compromisso assumido. O adultério pode prometer prazer momentâneo, mas seus danos são duradouros. A verdadeira felicidade e estabilidade vêm da fidelidade, do amor verdadeiro
e do compromisso inabalável com aqueles que juramos proteger e honrar. A proibição da blasfêmia, o respeito ao sagrado e suas consequências. A blasfêmia contra Deus não é apenas um ato de irreverência, mas um profundo desrespeito ao Criador que sustenta toda a existência. Nos 7 mandamentos de Noé, a proibição de blasfemar surge como um alerta para que a humanidade reconheça a santidade de Deus e a responsabilidade que temos com nossas palavras. Em Levítico, capítulo 24, versículo 16, está escrito: aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Embora a punição nos tempos bíblicos fosse extrema, esse mandamento reflete uma verdade atemporal. Zombar do sagrado pode levar a consequências espirituais e sociais devastadoras. Palavras têm poder. A língua pode edificar ou destruir, curar ou ferir, aproximar o homem de Deus ou afastá-lo completamente. Provérbios capítulo 18, versículo 21, adverte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nos dias atuais, a blasfêmia se tornou comum, muitas vezes disfarçada de humor ou crítica. Em um mundo onde a fé é frequentemente ridicularizada, perde-se a noção do sagrado, e com isso, a sociedade se distancia dos valores. Nos tempos modernos, a liberdade de expressão é um direito inegociável, mas com ela vem a responsabilidade. Ultrapassar o limite entre a crítica e a blasfêmia não apenas desonra o Criador, mas enfraquece os princípios que sustentam uma sociedade justa e equilibrada. O respeito ao sagrado não deve ser imposto, mas compreendido como uma necessidade para manter o equilíbrio entre a fé, a moralidade e a coexistência harmoniosa entre os povos. O estabelecimento de tribunais e a necessidade da justiça verdadeira. Desde os tempos mais antigos, a justiça tem sido a base sobre a qual as sociedades se sustentam. O mandamento de Noé, que ordena o estabelecimento de tribunais, não é apenas uma diretriz legal, mas um princípio divino para garantir a ordem e a equidade entre os homens. Gênesis capítulo 9, versículo 6, proclama: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Isso demonstra que a justiça deve ser aplicada de forma reta, sem corrupção, e que o homem é responsável por manter a ordem conforme os preceitos divinos. Mas o que acontece quando a justiça falha? Quando aqueles que deveriam proteger os inocentes se tornam omissos ou coniventes com a injustiça? A ausência de um sistema judiciário íntegro gera um efeito devastador na sociedade. Provérbios capítulo 29, versículo 4. Ensina: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Quando a corrupção se infiltra nos tribunais, os inocentes sofrem, os criminosos se fortalecem e o senso de segurança desaparece, levando ao caos. No mundo atual, vemos frequentemente falhas no sistema judiciário, impunidade para os poderosos e punições desiguais para aqueles que não têm influência. A Bíblia nos alerta sobre a importância da equidade na aplicação da lei. Deuteronômio capítulo 16, versículo 19. Ordena: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A preservação da vida humana. Um princípio inviolável. Desde a criação do homem, Deus estabeleceu a sacralidade da vida. O mandamento de Noé de preservar a vida humana não é apenas uma recomendação moral, mas um fundamento essencial para a existência da civilização. Gênesis capítulo 2, versículo 7.
Nos lembra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A vida não é uma mera casualidade, mas um dom divino que deve ser respeitado e protegido. No entanto, vivemos em uma era em que a dignidade da vida humana é frequentemente questionada. A sociedade moderna enfrenta dilemas morais profundos. O aborto, a eutanásia, os conflitos armados e o descaso com os mais vulneráveis são reflexos de uma cultura que muitas vezes trata a vida humana como descartável. Quando perdemos o respeito por essa dádiva, abrimos caminho para o colapso da moralidade e da justiça. Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12 nos adverte: livra os que estão sendo levados para a morte, detém os que estão indo para a matança. Se disseres, eis que não o soubemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? A preservação da vida não se limita à proibição do assassinato. Ela exige um compromisso ativo em proteger os indefesos, cuidar dos necessitados e promover a paz. Se a vida humana se tornar irrelevante, se as leis que a protegem forem ignoradas, que tipo de sociedade restará? Quando o respeito pela vida se perde, todas as demais estruturas ruem e o caos se instala. É por isso que essa lei de Noé permanece inegociável. Preservar a vida não é apenas uma escolha ética, mas um dever sagrado, um compromisso com Deus e com a própria humanidade. Comenta comigo, o que você pensa sobre isso? Como você vê o caminhar de nossa sociedade? À medida que refletimos sobre esses mandamentos, uma sensação crescente de terror toma conta. O que você faria se estivesse à beira de cometer um erro irreparável? Cada mandamento é uma linha tênue, e ao cruzá-la, você pode despertar forças que não conseguiria mais controlar. Os mandamentos de Deus são guias para um comportamento reto, seguido no caminho do bem. Mas o que você pensa sobre tudo isso? Se você chegou até aqui neste vídeo, meu muito obrigado. Convido você a se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E se puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse. Sua presença por aqui é uma honra. Que Deus o abençoe e até o próximo mistério.